Vai fazer o quê? Ai, ai. É Olha, melhor o aceitar Vitinho- que dói menos. Mas o Vitinho joga em vários times do futebol brasileiro fácil, hein? Pega a camisa de titular e joga fácil. E já É andou que dando no umas Flamengo alegrias ao tem um- Flamengo aí. No Flamengo é um pouco mais difícil, né? Tirar a posição de alguém é difícil. Mas o Vitinho, assim, talvez não valha o preço que o Flamengo pagou. Isso eu tenho certeza, aliás. Talvez não vale o preço que o Flamengo pagou. Mas que joga em vários times do Brasil, joga. Vélez Sarsfield, Cereto, é aquele argentino de dar medo a time brasileiro? Eu não diria de dar medo, mas que coloca um respeito... De causar respeito. Não, porque time pra dar medo... Medo assim é Boca, é River Plate, né? Que você tem que ter um pouco mais de medo. Agora, o Vélez, você tem que ter respeito e muito respeito. É o líder do campeonato argentino no grupo dele, vem de 7 vitórias, tem 7 vitórias em 10 jogos, aí como disse o Sibila. É um time que também joga no ataque, é um time, a exemplo do Flamengo, é um time ofensivo, a exemplo do Flamengo, que tem volume de jogo, a exemplo do Flamengo. Tem a possibilidade aí de proporcionar a lei do ex, né, com o Mancoejo, que é sempre perigosa. Tem o Centurion, aquele atacante que jogou no São Paulo. O Flamengo tem que tem que tomar cuidado, o Flamengo, principalmente na questão defensiva, porque a gente sabe que o Flamengo consegue botar muito volume de jogo, mas o Flamengo não tem se defendido com a mesma eficiência. Se for um Flamengo parecido com o Flamengo, que foi o campeão da Supercopa contra o Palmeiras, o Flamengo tem todas as condições de conseguir um bom resultado hoje. Mas se for o Flamengo parecido com o Flamengo que perdeu para o Vasco, embora o Vasco tenha tido muitos méritos na vitória, o Flamengo pode tropeçar nesse jogo contra o Vélez. Os jogadores treinaram no CT do Boca Juniors. Últimos ajustes antes da estreia contra o Vélez pela Libertadores. O time deve ser o mesmo que derrotou o Palmeiras pela Supercopa. A única dúvida é na zaga, de quem substitui o suspenso Rodrigo Caio, Bruno Viana ou Gustavo Henrique. Sabendo que é um jogo difícil, primeiro jogo, mas eu acho que a gente está preparado para começar uma nova Libertadores e vamos fazer de tudo para conquistar de novo, né? No atual torneio que está sendo disputado aqui na Argentina, a Copa de la Liga, o Vélez é o time de melhor campanha. São 7 vitórias em 10 jogos. E no meio de campo tem um jogador que conhece muito bem o Flamengo. A dúvida do torcedor rubro-negro é se a tal lei do ex também funciona aqui na Argentina. Mancoejo defendeu o Flamengo por 2 temporadas. Foram 10 gols em 69 jogos. O sonho do Tri na Libertadores para o Flamengo começa hoje, contra um adversário difícil. O time do Flamengo para hoje. Cereto, Gustavo Pois Henrique não. ou Bruno Viana? Ai, engasguei. Eu escalaria o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique você perde em qualidade de saída de bola, mas você ganha na jogada da bola aérea, né? Que hoje é fundamental no futebol. Tanto na defesa quanto no ataque, a jogada de bola aérea. Então, eu acredito que o Rogério Ceni vai optar pelo Gustavo Henrique, até porque o Bruno Viana, a última impressão é que fica, o Bruno Viana foi muito mal no jogo contra o Vasco. Não, Né? mas aí por causa de porque o Ceni estava apostando nele. Não. Quando escalou contra o Vasco, pensou, estou escalando para testar aqui para Libertadores, né? Para já fazer o ensaio, tipo um jogo treino para Libertadores. Vou apostar nessa dupla de zaga. Mas e se num foi dia, o ensaio, de forma o ensaio não deu episódica... certo, né? Se foi o ensaio para Libertadores, esse ensaio não deu certo, né? Então, Mas é um jogador que já foi testado em outras oportunidades e foi bem. Não, veja só, ele começou bem no Campeonato Carioca, a gente tem que fazer uma medida bem clara, Campeonato Carioca contra as equipes pequenas é uma coisa, depois vai fazer um jogo contra o Vasco, que nem é um super Vasco, é um time tradicional, é um rival, mas não é uma equipe em formação ainda, e não foi bem, e ele já tinha mostrado contra as equipes pequenas do Rio de Janeiro, em algum momento, uma instabilidade. Eu até fiquei surpreso quando ele foi escalado para o jogo contra o Vasco. E aí, contra o Vasco, ficou claro que há uma opção melhor.
ou pelo menos que parece melhor nesse momento. Pode ser que ele se desenvolva e consiga ser o primeiro nome para ser substituto, porque a zaga vai ser Rodrigo Caio e o William Arão. Agora, o resto do time, né, a gente está discutindo esse setor, que é um setor que há uma dificuldade. O resto do time é sensacional, o resto do time tem que ser favorito contra qualquer equipe da América do Sul. Jogaria no Flamengo? Talvez, pôs a camisa, aí a nação rubro-negra ficou maluca e tudo mais. Quando perguntaram do São Paulo, ele falou que não. De futebol brasileiro ele falou do Santos e do Flamengo. É óbvio que isso, do ponto de vista, faz um barulho, porque é o Neymar, e aí o torcedor tem esse orgulho e tal. Queria que você falasse, ele bate nessa tecla. Sempre cita o Santos pela base e tal, pela relação, e o Flamengo, ele já citou algumas vezes, Mauro. Os caras ficaram doidos nas redes sociais, ô Mauro. E não é para menos, né? Torcedor de qualquer time ficaria enlouquecido se o Neymar dissesse, tô indo aí jogar no seu time. Porque já que estamos discutindo essa história, craque, não sei o quê, então o único craque brasileiro do momento, para encher a boca, é o Neymar. Depende da referência que a gente vai fazer, né? Agora, eu não consigo chamar o Pelé só de craque, né? Porque aí eu tenho que ser super craque. Porque senão a referência vai ficando tudo relativa, como você disse aí da sua matemática. Acho que os outros craques de hoje, que a gente fala lá de fora, na verdade, assim, são jogadores fora de série, né? E o Neymar é um deles, obviamente. Então, assim, pega a nossa seleção brasileira agora, nem sei qual que seria a seleção atual com essa pandemia, vai dizer, não tem nenhum craque, ninguém craque. Agora é natural que você diga, o Daniel Alves é craque. Daniel Alves não é craque? Não me enche os olhos, né? É um craque. A gente usa, vai usando, e tem vários. Cada time a gente vai descobrir um jogador, você fala, esse cara é craque e tal.